Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física nessa quarentena que é essencial para a proteção de todos. Bom, continuando nossos estudos, hoje nós iremos definir o conceito de força. Na apostila de vocês é o volume 1, capítulo 2, das páginas 44 a 50. Bom, está relacionado à semana do dia 20 ao dia 24 de abril. Bom, então vamos lá estudar. Definição de força. Força é uma grandeza vetorial que resulta da interação entre dois corpos ou mais e pode ter como consequência a mudança de estado de movimento, que no caso é a aceleração, a mudança do formato físico, a deformação, ou a anulação de outras forças, que é o equilíbrio. Em relação à mudança no estado de movimento, que está relacionada à aceleração, essa aceleração ela pode proporcionar o aumento da velocidade, a redução da velocidade e a mudança na trajetória. Nós vamos especificar nesse capítulo essa variação no estado de movimento causado pela aceleração. O conceito dinâmico de força é o seguinte: força é a causa que tem como efeito dinâmico. O que seria esse efeito dinâmico? O efeito dinâmico ele vai estudar o movimento e o que provocou esse movimento, tá? Então a força é a causa que tem como efeito dinâmico a aceleração. Se um corpo possui aceleração, existe uma força responsável por essa aceleração. A retirada da força, no mesmo instante desaparece a aceleração. Então, a força, uma das causas dela, ela vai ser o agente físico que provoca variação na aceleração de um corpo. Então, observem, a força provocando mudança no estado de movimento, que é a aceleração. Como a aceleração é uma grandeza vetorial, então a força também será uma grandeza vetorial. No caso, quando aplica-se força a um corpo de massa qualquer, o efeito imediato da aplicação dessa força, no caso da provocação de um movimento, é a variação da velocidade desse corpo. Essa variação de velocidade está relacionada à aceleração que o corpo adquire. Essa variação de velocidade pode ser para que essa velocidade aumente, então eu tenho uma aceleração positiva, ou essa força pode ser aplicada fazendo essa velocidade diminuir. No caso, eu vou ter uma aceleração negativa. Então, a aplicação da força, ela tem como efeito imediato a variação da aceleração do corpo, tá? Isso quando eu relaciono essa força à mudança no estado de movimento. Porém, pode acontecer de eu ter a aceleração no corpo sem que ocorra variação de velocidade desse corpo. No caso, essa aceleração causando variação na trajetória do corpo. Então, a força que causou essa variação na trajetória do corpo associada à aceleração é uma força que nós vamos ver que é chamada de força centrípeta. Continuando. Força provocando mudança no estado físico, ou seja, causando deformação. Dependendo do tipo do corpo, essa deformação ela pode ser permanente ou não. Corpos elásticos, eles vão possuir deformação temporária. E existem alguns corpos que são conhecidos como inelásticos, que a aplicação da força vai causar uma deformação permanente
no formato do objeto. Então, no caso aqui, nós temos dois exemplos. Ó, o jogador batendo na bola de vôlei, essa força aplicada à bola vai causar uma deformação temporária. No caso, nesse teste de impacto, na hora que esse veículo colide com essa barreira aqui de metal, essa força aplicada pelo motor do veículo vai causar uma deformação permanente no corpo, ou seja, esse corpo não vai conseguir reconstituir a sua forma original. A bola de vôlei reconstitui. Forças provocando anulação de outras forças, ou seja, é a condição de equilíbrio. Bom, dentro da física nós temos a condição de equilíbrio estático, que é aquela que o corpo, mesmo com a aplicação de forças, vai manter a sua condição de repouso. E nós temos uma outra condição de equilíbrio que é associada ao equilíbrio dinâmico. O que seria isso? O corpo encontra-se em movimento com velocidade constante, onde forças que estão agindo sobre o corpo se anulam. Então, essa é a ideia de equilíbrio, é a ideia associada a todas as forças que estão sendo aplicadas no corpo se anulando. Ou seja, eu vou ter uma força resultante associada à aplicação de todas as forças que vão dar um resultado zero. Então, quais são as condições de equilíbrio? Primeiro, nós temos a condição de equilíbrio estático, que está relacionada ao corpo em repouso. Então, ó, sem força atuando no corpo, o corpo que estava em repouso permanece em repouso. Então, ó, nessa condição aqui, meu corpo livre de aplicações de forças, ele vai estar em repouso, a velocidade dele é zero. Porém, o que acontece? Com forças atuando, no entanto, essas forças se anulam. Logo, o corpo que estava em repouso permanece em repouso. Ou seja, numa condição de equilíbrio estático, para o meu corpo ficar em repouso, mesmo com a atuação de força, eu tenho que ter essas forças sendo aplicadas em mesma direção, porém em sentidos contrários, com a mesma intensidade. Então, para esse corpo se manter em equilíbrio estático, que é a condição de repouso com a aplicação de forças, eu tenho que ter a aplicação dessas duas forças com a mesma intensidade, ela, ó, F1 é igual a F2, porém com a mesma direção em sentidos contrários. Tá? No caso aqui, a direção da aplicação dessas duas forças é horizontal, a F1 tem sentido para a esquerda, a F2 sentido para a direita. Se F1 é igual a F2, eu não vou ter movimento desse corpo, ou seja, ele mantém o repouso numa condição de equilíbrio estático. Então, ó, o equilíbrio estático é aquele no qual um corpo em repouso permanece em repouso mesmo com a aplicação de força. Tá? Seria mais ou menos isso daqui, ó. Olha lá, ó. O Popeye e o Brutus estão aplicando a mesma força sobre os braços da Olivia e ela se mantém em repouso. Beleza, gente? Observem que não há movimento do corpo. Condição agora de equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico ele está relacionado a uma resultante de forças igual a zero, porém, essa resultante de força dando zero é sobre um corpo que se encontra em movimento. Então, se eu não tenho variação de força num corpo em movimento, eu não tenho variação da aceleração desse corpo. Logo, o corpo mantém uma velocidade constante. Isso no estudo do movimento, um corpo que percorre uma trajetória retilínea com velocidade constante é conhecido como movimento retilíneo uniforme. Nós iremos estudar isso mais na frente. Então, ó, o equilíbrio dinâmico está associado ao movimento do corpo, onde a aplicação de força
tem como resultante nula, porém esse corpo percorre a trajetória com uma velocidade constante. Então, ó, sem força atuando, o corpo que estava em movimento retilíneo uniforme permanece em movimento retilíneo uniforme. Agora, para eu ter o equilíbrio dinâmico relacionado ao movimento do corpo, o que tem que acontecer para existir esse equilíbrio dinâmico? Com forças atuando, no entanto, essas forças se anulam. Logo, o corpo que estava em movimento retilíneo uniforme permanece em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, para eu manter esse corpo com velocidade constante, mesmo com a aplicação de forças sobre ele, eu tenho que ter essas forças aplicadas sobre o corpo se anulando. Ou seja, a força F1 tem que ter a mesma intensidade da força F2, mesma direção, porém sentidos contrários. Exemplo aqui, vamos supor que isso daqui represente um automóvel e esse automóvel está percorrendo uma parte retilínea de uma estrada onde o velocímetro dele não está variando. O que está acontecendo? Para esse velocímetro não variar, a força que eu estou aplicando no motor do veículo tem que ser igual à força, por exemplo, do atrito do pneu do veículo com asfalto, do vento que incide sobre o automóvel, certo? Então, se essa força do motor for igual a todas as forças contrárias ao movimento, eu vou ter velocidade constante. Eu coloquei um exemplo aqui relacionado a um avião. Vamos observar o seguinte, ó. Para eu ter a sustentação desse avião, tem que existir uma força de sustentação para cima que seja igual à força-peso para baixo. Então aqui eu estou numa condição, nessas duas forças verticais aqui, de equilíbrio estático. Ele está mantendo a mesma altitude o tempo todo. Aí para esse avião ir para frente, mantendo a velocidade constante, a força causada pelos motores, que é chamada de impulso, tem que ser igual à força de resistência do ar. Então esse avião, por exemplo, se ele estiver percorrendo uma trajetória qualquer, uma velocidade constante de 900 km por hora, isso significa que a força que ele está aplicando no motor é igual a todas as forças de resistência que estão sobre o avião. Então esse avião vai percorrer numa altitude constante com velocidade constante. Então aqui eu tenho equilíbrio estático e na horizontal eu tenho equilíbrio dinâmico. Beleza, gente? Bem tranquilo. Bom, então ó, tem um diagrama aqui que relaciona isso. Se a força resultante sobre um corpo for nula, significa que esse corpo pode estar em repouso ou esse corpo pode estar em movimento. Para essa força resultante nula, o corpo em repouso permanece em repouso. E o corpo em movimento move-se em linha reta com velocidade constante. Tudo bem? Bom, o próximo. Dentro do sistema internacional, a gente tem que definir a unidade de força. A unidade de força é representada pela letra F maiúscula e sua intensidade no sistema internacional é o Newton. Na próxima aula nossa, na hora que a gente for definir as 3 leis de Newton, nós vamos definir a segunda lei de Newton que relaciona a massa do corpo à aceleração provocada sobre esse corpo. Então, quando Isaac Newton formulou as 3 leis e relacionou a massa com a aceleração, ele quis imortalizar o nome dele na descoberta. Então ele associou a massa, que é quilograma, e a aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, o Newton. Na física, a gente representa a unidade de força pela letra M maiúscula e por extenso, né, grafada, a gente representa por N minúsculo. Por quê? Porque toda vez que num texto eu tiver Newton grafado em letra minúscula
isso daí está relacionando a palavra à unidade de força. Newton com letra maiúscula vai relacionar ao nome da pessoa, tá? Bom, então, ó, no sistema internacional a unidade de força é o Newton. Porém, existem outras unidades. Tem uma unidade que é o kgf. Então, ó, a unidade kgf é presente nas balanças de farmácia, pode ser relacionada com a unidade Newton. Ou seja, um kgf, que é o quilograma-força, é aproximadamente igual a 10 newton. Então, quando eu vou lá na farmácia, subo na balança, que é um dinamômetro, tá? Porque a partir do momento que eu subo na balança, eu estou comprimindo a mola da balança através de uma força, que é o peso. A balança vai trabalhar na unidade kgf. Então, o que é a balança? Porém, na hora que a gente lê lá a massa da gente na balança, ela não está em kgf, ela está em quilograma. Então, o que a balança faz? Ela converte a unidade de força, que é o Newton, para kgf. Então, na verdade, ela vai dividir por 10 o resultado, tá? Bom, um pouquinho de história aqui, ó. Isaac Newton, que viveu de 1642 a 1727, nasceu em Woolsthorpe, na Inglaterra. Foi educado na Universidade de Cambridge e considerado aluno excelente e aplicado. Newton fez descobertas importantes em matemática, óptica e mecânica. Em sua obra Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, enunciou as 3 leis fundamentais do movimento, conhecidas hoje como leis de Newton. As leis de Newton nós iremos aprender na nossa próxima aula. Bom, como é que eu vou medir força? O que eu uso para medir força? Na medição de força, a gente usa o dinamômetro. O dinamômetro é um aparelho graduado de forma a indicar a intensidade da força aplicada em um dos seus extremos. Internamente, o dinamômetro é dotado de uma mola que se distende à medida que se aplica a ele uma força. Então eu tenho os dinamômetros que fazem a leitura por compressão, né? A pessoa sobe aqui na balança, a força-peso comprime a mola aqui e vai dar a leitura no visor. Ou eu tenho os dinamômetros que fazem a leitura por distensão, tá? No caso eu vou colocar o corpo a ser medido, o peso dele neste gancho aqui do meu dinamômetro. Tem uma mola aqui dentro que distende. A força aplicada à mola está relacionada à força-peso do corpo. Esse é analógico, né? Eu vou fazer a leitura aqui no corpo do dinamômetro, e esse aqui é o digital, mas o princípio de funcionamento dos dois é o mesmo. Então, ó, existem 2 tipos de dinamômetros de mola. Aquele em que a mola é comprimida e aquele em que a mola é distendida. Vamos ver o primeiro caso. Dinamômetro em que uma mola é comprimida. Bom, esse dinamômetro geralmente é usado em balanças tradicionais de farmácia, mas não é graduado na unidade de força. Na realidade, as balanças de farmácia são instrumentos de medida de peso, que é a força gravitacional que atua sobre um corpo. Como a massa e o peso são grandezas proporcionais, costumamos utilizar esse instrumento para apresentar a medida em quilograma. Um dinamômetro, de fato, é graduado em unidade de força. Então observem, ó. Quando alguém sobe em uma balança de farmácia, exerce uma força sobre o local em que pisa. É essa força exercida sobre a plataforma que acaba sendo determinada, e não a massa. Por isso a balança de farmácia é um dinamômetro, mas a sua escala de medição não está graduada em newtons, em si em quilograma-força, apesar de a unidade mostrada ser o quilograma. Então o que vai acontecer? Quando a pessoa sobe na balança, ele faz a leitura em quilograma-força. Como 1 quilograma-força é aproximadamente igual a 10 newtons,
essa leitura vai ser dividida por 10. Então, ó, a balança entende como força, mas faz a leitura aqui como quilograma, tá? Bom, dinamômetro em que uma mola é distendida, ou seja, esticada. Nesse dinamômetro, o corpo é pendurado em uma mola, provocando uma distensão. Ou seja, eu vou deformar a mola. A distensão da mola é graduada em unidade de força, indicando qual é o valor da força aplicada. Então, na realidade, a força elástica provocada na mola devido ao corpo pendurado na extremidade dela vai causar essa distensão na mola, e o valor dessa força elástica está relacionado, se não tem perda, né, ao peso do corpo no qual eu estou querendo fazer a leitura. Então observem, ó, neste caso aqui para esse, ó, quanto mais a mola estica, maior é o valor da força que foi aplicada nela. Observe que eu tenho o mesmo dinamômetro. Nesse dinamômetro eu coloquei essa carga relacionada a esse corpo de madeira e a esse corpo metálico, e neste dinamômetro eu coloquei uma quantidade qualquer de tomate. Então, ó, o que está acontecendo? Visualmente a gente observa que a força aplicada nessa extremidade aqui é bem maior que essa daqui, porque houve uma maior deformação da mola. Então, quanto maior a deformação na mola, maior é a força aplicada no dinamômetro. Beleza, gente? Bom, vamos classificar as forças. Aqui eu quero deixar bem claro o seguinte: eu só estou relacionando, por enquanto, os conceitos de força. Na hora de relacionar cada tipo de força, nós vamos ter capítulos especiais. Então aqui é só uma visão geral, tá? Mais para frente nós vamos conceituar caso por caso, tá? Isso aí vai estar na próxima apostila. Bom, classificação das forças. Força de ação à distância são aquelas que atuam sobre os corpos, mesmo quando não existe o contato entre eles. Então eu tenho uma interação sem a necessidade de contato. As forças de ação à distância atuam numa região do espaço denominada campo. Então quais serão elas? Força gravitacional, que no caso é o peso, que é o resultado da atração gravitacional exercida pela Terra ou outros corpos celestes, não somente sobre os objetos localizados próximos à sua superfície, mas atuando também a distâncias relativamente longas. Quais são as características da força-peso, que nós vamos ter um capítulo especial depois para estudar? É o módulo, né, que é o valor numérico associado à unidade. A força-peso ela relaciona a massa do corpo com a intensidade do campo gravitacional. Isso aí varia de planeta para planeta, de corpo para corpo. A direção dessa força que é sempre vertical e o sentido para baixo. Então a gente costuma dizer que força-peso é força radial. Ela é vertical e apontada para o centro do planeta, né? Bom, isso nós vamos estudar no terceiro médio e no terceiro médio também, esses dois tipos aqui, que é a força elétrica, que é a interação entre prótons e elétrons, e a força magnética, que é a força de interação provocada pelos ímãs. Então observe, exemplos de força-peso. Não importa o local que você se encontre na superfície da Terra, essa força-peso ela vai ser sempre vertical e apontada para o centro. Num corpo localizado num plano horizontal, a força-peso continua sendo vertical e apontada para o centro. Um corpo situado num plano inclinado, olha lá, ó, ela continua sendo vertical e apontada para o centro. Então, não importa a posição que esse corpo se encontre na superfície da Terra, a força-peso é sempre radial.
Volto a afirmar, ela é vertical e apontada para o centro. No caso, para baixo, né? Qualquer ponto aqui está sendo aplicada para baixo. O exemplo da ação da força-peso. Livre de resistência do ar, os corpos são atraídos para o centro da Terra sempre com a mesma aceleração. Isso daí é o estudo de Galileu, né? Eu mostrei para vocês no início do ano. Então, ó, livre de resistência do ar, essa bola de boliche e essa pena, elas vão acelerar com o mesmo valor de G, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a partir do momento que esses dois corpos são abandonados, a velocidade deles aumenta 10 metros por segundo a cada segundo igualmente, tá? É lógico que se eu considerar a resistência do ar, a pena vai demorar mais para chegar. Aqui é livre de resistência do ar. Isso daí é para provar que todos os corpos, independente da sua forma e de sua constituição, são atraídos com a mesma aceleração. Força magnética, a força de interação entre um ímã e corpos ferromagnéticos, né? Corpos ferromagnéticos são aqueles que podem ser atraídos por ímã. E força elétrica, que é a força de interação entre prótons e elétrons. Aqui a condição é que cargas de mesmo sinal, elas vão causar forças de repulsão. Cargas de sinais contrários, elas vão gerar forças de atração. Isso daí vai ser estudado um detalhe mais para frente. Aqui é só para a gente ter uma ideia do conceito de força. Bom, forças de contato são aquelas que só atuam sobre corpos se existir o contato entre eles. Exemplos de força de contato: a normal, a tração, a força de atrito. Fazendo um apanhado geral, o que é normal? Força normal é a força exercida pela superfície em que o corpo está apoiado. Ela atua perpendicular à superfície em que o corpo se encontra. Então, a força normal é uma força que aparece quando há contato entre corpos. Olha lá, ela é sempre perpendicular, ou seja, essa força normal sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície no qual o corpo está apoiado. Então, ó, nesse plano inclinado, o ângulo de 90 graus criado gera essa força normal aqui para cima. A força normal é a força que impede que esse corpo penetre na superfície. Aqui, ó, num plano horizontal, a força normal é vertical. Por quê? Porque ela é perpendicular. No caso desses dois corpos aqui, ó, quais são as forças normais atuando nos corpos? Essa normal aqui no centro do corpo é em relação a este ponto de contato aqui. Essa normal aqui é em relação a este ponto de contato. Teria mais uma normal aqui para baixo que não apareceu, mas nesse corpo aqui dá para a gente entender bem. Quem que é essa normal para cima aqui, vertical e para cima? É a força que aparece relacionada ao contato do corpo com este ponto aqui, na horizontal. Essa força normal aqui é a força de contato do corpo com esse ponto aqui na vertical. E essa força normal aqui é relacionada a essa força de contato dos dois corpos. Bom, aqui só um minuto. Vamos. Então aqui, força normal, força de tração ou tensão, que também nós iremos estudar com detalhe. Dentro do estudo das polias nós iremos ver isso com detalhe. A minha intenção é que a gente faça esses experimentos aqui relacionados à polia no laboratório da escola. Eu acredito que nós iremos conseguir, porque essa situação que nós estamos vivendo é passageira. Bom, então observem, ó, força de tração ou tensão, também vai ter um capítulo especial. É uma força exercida através de um fio ou de uma corda. Então a força de tração ela sempre vai aparecer no fio que está em contato entre corpos. Então, ó, tem as forças de tração ou tensão
aplicadas nos corpos. Depois nós iremos estudar com detalhe essas três condições, essas quatro condições de equilíbrio, tá? Ou o movimento associado a esses dois casos aqui, fazendo experimento em laboratório e tudo mais. Força de atrito, também teremos um capítulo especial. A força de atrito não existe sem a componente normal, ou seja, para que haja força de atrito, é necessário que haja uma compressão entre os corpos. Eu tenho que ter contato, tá? Então observem. A força de atrito é uma força que se opõe ao movimento de um corpo. Eu posso ter esse tipo de contato entre um corpo e uma superfície, ou eu posso ter uma força de atrito gerada, por exemplo, um asteroide entrando na atmosfera terrestre. Por que esse asteroide ele vai aquecer e eu até, em alguns casos, desintegrar? Porque eu estou gerando uma força de atrito do asteroide com o ar contido na atmosfera. Esse contato do asteroide com o ar gera um atrito causando calor, tá? No caso aqui, ó, a força de atrito é uma força que vai sempre se opor ao movimento dos corpos. Nós vamos ter um capítulo especial para isso. Nós vamos estudar a ideia do atrito estático, que é quando a força de atrito não permite que o corpo entre em movimento. E depois nós vamos estudar essa ideia aqui, ó, do atrito cinético, que é quando eu aplico uma força num corpo, esse corpo entra em movimento, porém, devido ao contato aqui do corpo com a superfície, esse contato gera uma força no sentido contrário da força que eu estou aplicando. Então, a força que eu aplico vai estar relacionada a essa força de atrito e eu vou ter uma força resultante associada a esse movimento, que é a diferença entre essas duas forças. Bom, classificação de força quanto à direção de aplicação, isso daí é importante. Nós vamos ver a força tangencial e a força centrípeta. O que a força tangencial vai fazer? A força tangencial ela vai ser responsável pela variação da velocidade do corpo. Então ela vai ser responsável em aumentar a velocidade ou diminuí-la. E a força centrípeta vai ser responsável pela mudança da trajetória do corpo num determinado movimento. Então, ó, classificação de forças quanto à direção de aplicação. Força tangencial são aquelas aplicadas na direção de movimento dos corpos, fazendo aumentar ou reduzir a velocidade, isto é, tornando os corpos mais rápidos ou mais lentos. O que seria essa aplicação na direção de movimento? Se o corpo está deslocando numa trajetória horizontal, essa força também vai ser aplicada na horizontal. Se ela for aplicada na mesma direção e sentido, está aumentando a velocidade. Se ela for aplicada na mesma direção e sentido contrário, está reduzindo essa velocidade. Então, ó, um exemplo disso ocorre quando, durante uma viagem, o carro é freado pela ação dos freios ou acelerado pela ação do motor. Isso aqui, ó, freado pela ação dos freios. No caso aí, freou tanto que ele mudou até a trajetória do movimento. Mas a ideia é essa, é eu relacionar a ação da força fazendo a velocidade do corpo diminuir. Tá? E quando ele é acelerado pela ação do motor, mais ou menos isso aqui, ó. Beleza, pessoal? Bom, continuando. Classificação das forças quanto à direção de aplicação, nós temos também a força centrípeta. Bom, o que são as forças centrípetas? São aquelas que não tornam o corpo mais veloz nem mais lento, mas somente muda a direção de seu movimento, uma vez que são aplicadas perpendicularmente à direção do movimento dos corpos. Quando um veículo descreve uma curva em uma estrada, é uma força direcionada para o centro da curva que o faz mudar de direção.
atente para o fato de que a força que provoca a mudança no movimento é uma força de atrito existente entre o asfalto e os pneus do veículo. Isso daqui nós vamos detalhar depois, tá? O carro só vai conseguir fazer curva porque existe uma força de contato com o pneu com o solo, que é esse atrito relacionado à mudança de movimento, e também devido à força centrípeta. Então, ó, na hora que esse carro de Fórmula 1 entra na curva aqui, a força está direcionada para cá, para a esquerda. Na hora que ele faz a curva neste ponto aqui, ó, a força está relacionada, a força centrípeta ela é perpendicular à trajetória da curva, relacionada para a direita. Então é assim que esse veículo consegue fazer curva, devido à ação dessa força. Se eu não tenho a ação dessa força, o carro que está aqui, ele não faz a curva, ele passa reto aqui, ó. Ele vai sair desse ponto aqui, vai parar deste lado aqui, ó, nessa proteção de pneu, tá? Um exemplo nós vamos ter no próximo GIF. Vamos focar primeiramente só no movimento dos carros. Depois a gente foca só no pneu que soltou de um dos carros, beleza? Então, ó, nesse estudo aqui, na hora que esse móvel, esse veículo faz a curva aqui, a força está direcionada para o centro aqui da curva, ó, nesse sentido, beleza? Olha lá, ó, a força direcionada para o centro, a força aqui direcionada para esse ponto. Agora foca no pneu. Eu não tenho aplicação de força nesse pneu. Então, quer dizer, ele não faz a curva. Ele continua em linha reta. Olha lá, ó. Continua em linha reta. Encontrou com a turma ali. E ficou tudo de boa. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, ó, no veículo, a força centrípeta é responsável pela mudança da trajetória, né, do movimento na curva. No pneu, como não há aplicação de força centrípeta, ele continua em linha reta. Beleza? Força resultante, para finalizar. A força resultante FR de um sistema de forças consiste no efeito produzido por uma força única capaz de produzir um efeito equivalente ao das várias forças aplicadas ao corpo. O que seria isso? A força resultante é uma força que, se existisse, é uma força que não existe, tá? É uma força que, se existisse, a atuação dela sozinha teria o mesmo efeito que de todas as forças que estão sendo aplicadas no corpo. Então não tem como eu aplicar uma força resultante no corpo. Tem como eu chegar num valor de força resultante devido à aplicação de várias forças. A força resultante de um sistema de duas ou mais forças pode ser determinada graficamente pela adição de vetores força. O que tem que ficar claro aqui é que quando eu faço adição de vetor, 3 mais 4 nem sempre dá 7. Porque eu tenho que ver a condição de direção e sentido das forças que estão sendo aplicadas para eu poder obter a força resultante. Força é vetor, então ela só vai ficar definida se eu tiver a intensidade, que é o valor numérico acompanhado da unidade, que é conhecida também como módulo, a direção, que é a posição que ela se encontra, e o sentido, que é para onde ela está indo. Dentro de uma direção eu sempre tenho dois sentidos. Então vamos observar o seguinte, ó. A determinação de uma força resultante é definida pela intensidade, direção e sentido das forças que atuam sobre o objeto. Observe os diferentes cálculos da força resultante. Eu coloquei os três principais aqui, aí no fim eu coloquei uma decomposição que vai servir para a gente resolver um exercício. Então, ó, primeiro caso, forças com mesma direção e sentido. O que seria isso? Forças paralelas, olha só, o ângulo formado entre elas é de 0 graus. Então, toda vez que eu tenho duas forças aplicadas num corpo com a mesma direção e com o mesmo sentido, a força resultante sobre esse corpo é a soma algébrica dessas duas forças.
Então, nesse caso aqui, aquela ideia do 3 e do 4, aqui 3 mais 4 dá 7. Tá? Então, ó, forças aplicadas na mesma direção e sentido, eu tenho como resultante a soma algébrica. Se no caso as minhas duas forças forem perpendiculares, ou seja, formarem um ângulo de 90 graus entre si, isso significa que a minha força resultante ela é obtida desse movimento simultâneo. O que está acontecendo aqui? Neste ponto aqui eu estou aplicando uma força horizontal para a direita e uma força vertical para cima. Então esse corpo está deslocando para a direita e para cima. Logo, a representação gráfica dessa força resultante é esse menor caminho aqui, ó, relacionado a este movimento e a esse. Então, se ao mesmo tempo eu vou para a direita e subo, a força resultante que eu tenho é essa. E como é que eu obtenho essa força resultante? Se eu observar bem aqui, ó, nessa região eu tenho um triângulo retângulo, onde F2 é o meu cateto que está na horizontal, F1 projetando aqui é meu cateto na vertical e a força resultante é minha hipotenusa. Então basta eu aplicar o teorema de Pitágoras. Então neste caso aqui, a soma vetorial, ela é esse vetor. E a soma algébrica, ela é obtida pelo teorema de Pitágoras. Então neste caso aqui, o vetor F1, por exemplo, que vale 3 newton e o vetor F2 que vale 4 newtons, a soma deles dá 5. Por que vai dar 5? Porque eu tenho que fazer 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 9 mais 16, 25, tiro a raiz quadrada, dá 5. Então, neste caso aqui, 3 mais 4 dá 5. Por quê? Porque as forças são perpendiculares. E o terceiro caso? É quando as forças têm a mesma direção, ou seja, estão na mesma posição, porém com sentidos contrários. Neste caso, o ângulo formado entre essas forças é um ângulo de 180 graus, é esse ângulo aqui, ó. E a resultante das forças vai ser sempre a diferença da maior para a menor. Na hora de representar graficamente o meu vetor força resultante, a direção e o sentido dele é a mesma do maior módulo. Então o que está acontecendo aqui, ó? Graficamente, F1 é maior que F2. A minha força resultante vai ser a diferença de F1 com F2. E a direção e o sentido da força resultante é a mesma do vetor F1. Beleza? Então, ó, os três casos que nós temos que são mais comuns. Mesma direção e sentido, eu somo. Perpendiculares, eu aplico o teorema de Pitágoras. Mesma direção e sentidos opostos ou contrários, eu subtraio o maior do menor. Bom, diagrama do corpo livre, nós vamos usar muito. O esquema a seguir ilustra esquematicamente as forças aplicadas sobre o corpo de um atleta. Esse esquema, em que as forças são representadas sobre o corpo isoladamente em um ponto do plano cartesiano, é chamado de diagrama de corpo livre. Esse diagrama tem como finalidade facilitar a identificação e representação das forças aplicadas em um corpo. Então, ó, no esquema que está na apostila de vocês aí, tem essa moça praticando sky surf, onde eu tenho 4 forças atuando sobre um ponto qualquer de seu corpo. É uma força de resistência da água para cima, a força peso associada à massa e à intensidade do campo gravitacional, a força de atrito que se opõe ao movimento dela e a força de tração da atleta com o sky surf. Então, o que vai representar? Se eu decompor aqui, ó, esse vetor numa componente horizontal, numa componente vertical, o que eu faço? Relaciono todos os vetores com a mesma direção e depois, no final, eu aplico um teorema de Pitágoras e o resultado sai facinho. Então, ó, a representação das forças que agem sobre um corpo facilita a análise
e a determinação da força resultante que age sobre o corpo. Nós vamos ter um exercício aqui que eu tenho aplicação de 4 forças. Nós vamos somar as forças na mesma direção. No caso aqui, vamos deixar bem claro que quando eu falo somar, é a soma vetorial, aí eu tenho que ver a direção e sentido no qual essas forças estão sendo aplicadas. Tá? E numa condição mais extrema, a gente pode ter a decomposição associada aos ângulos. Observe que eu tenho 3 forças atuando aqui, uma força peso, uma força de tração T1 e uma força de tração T2. Eu não posso simplesmente chegar e somar esses 3 valores algebricamente. Por quê? Porque isso daí tem direção e sentido. Então eu tenho que decompor essas forças. O que eu tenho que fazer? Pegar essa força T1, decompô-la numa componente horizontal aqui em relação ao ângulo de 30 graus, uma componente vertical em relação ao ângulo de 30 graus. Então, essa força de tração T1, ela tem essa direção e esse sentido porque ela é ocasionada por uma força horizontal para a esquerda e uma força vertical para cima. A mesma coisa aqui, ó. Essa força T2 tem essa direção e esse sentido porque ela é provocada por uma força na horizontal para a direita e uma força na vertical para cima. Como é que fica a decomposição dessas forças aí, ó? Fica assim, ó. Olha lá, ó. Essa componente T1, ela tem uma componente horizontal. Essa força T1, ela tem uma componente horizontal T1x, uma componente vertical T1y. Ah, mas como é que eu calculo isso? Relação trigonométrica. Olha lá, ó, ângulo de 30 graus, T1, cateto adjacente. Então, o cosseno de 30 é T1x sobre a hipotenusa T1. O seno de 30 é T1y sobre a hipotenusa T1, porque esse segmento aqui, ele tem a mesma medida aqui. O mesmo esquema eu faço com a força de tração T2. Eu vou decompô-la numa componente horizontal relacionada ao ângulo de 60 graus e numa componente vertical relacionada a esse mesmo ângulo de 60 graus. T2x está associado ao cosseno, por quê? Porque é cateto adjacente. T2y está associado ao seno, porque é cateto oposto. A força P não decompõe, porque ela já tem uma direção vertical. Ela não é a composição de 2 movimentos, ela é a composição de um único movimento. Então, como é que vai ficar numa condição de equilíbrio? Observem que na vertical, a soma de T1y com T2y é igual ao peso. Isso é uma condição de repouso, né? Se neste ponto B aqui o corpo está em repouso, as forças na mesma direção se anulam. Na mesma direção em sentido contrário. Observe que eu tenho 3 forças na mesma direção, ou seja, verticais. 2 para cima e uma para baixo. Então, numa condição de equilíbrio, a soma dessas duas é igual a essa para baixo. E na condição de equilíbrio aqui, ó, a que está para a esquerda na horizontal é igual a que está na direita na vertical. Isso aqui vai ser importante para a gente resolver um exercício. Se não me engano, é o exercício 5, que relaciona as forças atuando sobre um barco. É o exercício 4, aliás, é o último exercício da atividade de hoje. Então nós vamos aplicar essa ideia aqui, fica tranquila, tá? Então observem, olha lá, ó, da condição de equilíbrio aplicada no eixo vertical, nós temos que o peso é igual à força de tração no cabo 1 mais a força de tração no cabo 2. Olha lá a relação, ó, T1 seno de 30, T2 seno de 60. Por quê? Porque o seno de 60 é o cateto oposto. T2y sobre a hipotenusa T2. Relacionando, isolando T2y, eu tenho esse produto. Relacionando T1y, eu tenho esse produto. E a condição de equilíbrio aplicada ao eixo horizontal? Numa condição de equilíbrio, ou seja, numa condição de repouso, eu não vou ter deslocamento na horizontal. Para eu não ter deslocamento na horizontal,
a força para a esquerda, que é T1x, é igual a força para a direita, que é T2x. Ou seja, no eixo horizontal eu relaciono o cosseno e o cosseno de 30 e o cosseno de 60. Então, T1x é T1 cosseno de 30, T2x, T2 cosseno de 60. Beleza, gente? Próximo vídeo nosso, nós vamos entrar nas atividades que estão na página 49 e 50. Tudo bem? Então, até daqui a pouquinho.